Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso, daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, lembrando que esse mês de maio a gente vai ter vídeos às quintas-feiras também, às 19 horas, 2 vídeos por semana, para comemorar o primeiro ano aqui do Recontando Casos. E eu poder dar aqui de presente para vocês uma coisa que vocês sempre me pedem, que é mais vídeos. Então estou eu aqui nesta quinta-feira para recontar mais um caso para vocês. E assim, gente, na minha vida aí de apreciadora de casos criminais, enfim, que é bastante longa, como a maioria acho que sabe aqui, eu tenho 39 anos e desde que eu me conheço assim, por uma pequena pré-adolescente, até às vezes antes disso, eu sempre me interessei muito. Mas tem alguns crimes que ficam mais na nossa cabeça, que chocam a gente um pouco mais, e esse é um deles. Não pelo crime assim em si, pelo que aconteceu, porque eu já relatei crimes muito piores aqui no canal, mas por toda a história que eu vou contar aqui pra vocês. É uma história muito bizarra na minha opinião, assim, é uma história que eu não consigo acreditar que realmente aconteceu. É uma história daquelas que eu sempre falo que se fosse ficção, a gente ia achar que era exagero. Mas nada é mais louco, nada é mais imprevisível do que a vida real. Então, se preparem. Antes de começar aqui o caso, só quero avisar para vocês que esse caso não tem muitas e muitas fotos, como eu gosto de trazer. Então, vai ficar aquele esqueminha, às vezes, repetindo algumas fotos, porque infelizmente não tem muito material na internet. Vamos começar conhecendo a primeira e... eu odeio dizer isso, mas a mais importante aqui desse caso, que é o Steven Pladle. O Steven nasceu em 1975 em Nova York e a gente não tem assim muitas informações do background dele, da infância e tudo mais. O que a gente sabe é que ele cresceu com a mãe, morava com a mãe, e que ele era descrito como um cara um pouco esquisito. Ele sempre era visto sozinho, ele não gostava muito de interagir com as pessoas. Quando tinham assim atividades na escola, na faculdade, ele sempre era o cara quieto, que ficava lá num canto. Por causa disso, ele sofreu aí também um certo bullying, né? As pessoas ficavam pegando no pé dele por ele ter esse estilo esquisito, mas não tem nada muito relevante que a gente saiba de toda essa fase aí antes da vida adulta. Então agora a gente pula aqui para 1995, o Steven tá com 20 anos e ele encontra uma forma de ser um pouco mais sociável. É uma forma que muitas pessoas utilizam até hoje, que é a internet. Às vezes para algumas pessoas é muito difícil você socializar ali pessoalmente, olhando para a pessoa, e na internet você consegue ser um pouco mais tranquilo, conversar, se abrir um pouco mais. Tem pessoas que utilizam isso de uma forma positiva e a gente sabe que tem pessoas que usam isso de uma forma negativa. E no caso aqui, o Steven estava lá conversando com as pessoas na internet e ele conhece uma garota num chat. O problema aqui, que já começa aqui, né, é que essa garota tinha 15 anos. Assim, eu gosto de lembrar que uma diferença de 5 anos entre um homem e uma mulher não é nada, gente. A diferença do meu namorado pra mim é de 6 anos. Ele é 6 anos mais velho que eu. Mas quando a menina tem 15 anos, faz muita diferença, porque a menina é praticamente uma criança ainda. Esse cara de 20 anos não deveria estar conversando com ela. Começa por aí. Eles começam a conversar, o Steven começa a jogar todo o seu charme. Ele tava assim, aliciando menores, né? Essa é a palavra aqui que a gente já vai usar desde o começo. Vocês estão percebendo que eu tô com um pouco de raiva, mas é que realmente esse caso me causa muita raiva. Mas foi isso que ele começou a fazer. Ele começou ali a dizer todas as coisas que uma menina de 15 anos quer ouvir, e essa menina de 15 anos começou a achar que estava super apaixonada por ele, e eles decidem se encontrar. O nome dela era Alyssa, e ela morava em San Antonio, no Texas. Então, quando eles decidem se encontrar, o Steven vai de Nova York até o Texas, e esse encontro acontece. Não fica claro aqui pra mim se os pais da Alyssa sabiam de início aqui o que estava acontecendo, e algumas fontes diz que isso era meio escondido. Em algumas fontes fala que os pais dela sabiam o que estava acontecendo e não acharam que tinha algum problema. Então eles começam a se encontrar cada vez mais, né, com uma frequência maior, até que
Alissa fica grávida. E eu tenho que apontar aqui pra gente não esquecer que esse relacionamento do Steven com a Alissa de 15 anos, veja só, era ilegal, né? Mas nada foi feito aqui na época. Bom, a Alissa tá grávida e em 98, né, eles já estavam aí juntos há algum tempo, é quando essa criança nasce. Nasce uma menina e ela dá o nome de Denise. Então agora a Alissa, com 17 anos, tem uma filha para criar e está junto ainda com o Steven. Não se sabe exatamente em que momento a Alissa vai morar com o Steven. Se foi antes dela ficar grávida, se foi no período que ela estava grávida ou depois que a criança nasce. Mas o fato é que agora, nesse momento aqui, eles estão morando juntos. Agora que eles estão morando juntos, eles vão para Virgínia. E lá começam aí uma família. É claro que essa história não acaba aqui, senão não estaríamos falando sobre esse caso, né? Porque foi logo quando eles começam ali a conviver como uma família, agora com um bebê, que as coisas começam a piorar. A Alissa, ela começou a perceber que o Steven tinha um comportamento muito reativo, muito violento. Ela não podia dizer nada, ela tinha que tomar todos os cuidados possíveis para dizer alguma coisa pro Steven, porque senão ele já era violento com ela, já brigava, já dava soco na parede. Então ela percebeu que não era bem o que ela estava pensando que ia ser, que esse Steven ali do dia a dia com uma filha pequena não tinha nada a ver com o Steven que ela conversava lá atrás, nos chats da internet que ela encontrava esporadicamente. Só que não para aí, porque sempre pode piorar. A Alissa, ela começou a perceber que o Steven estava maltratando a bebê, a Denise. Ele chegava a beliscar partes do corpo da neném, assim, que ficava hematomas, ficava tudo roxo. E ele começava a ficar muito irritado quando a bebê tava chorando. Claro, os bebês vão chorar, né? E você tem que, como um adulto, saber como lidar com isso. Você é o adulto, né? Mas ele, o que ele fazia? Ele pegava a Denise e colocava dentro de um cooler. Colocava lá dentro, fechava e deixava lá dentro chorando. Ele só abria o cooler momentos antes ali da Denise ficar sem ar. E é dito, na verdade, a própria Alissa diz que isso foram só algumas coisas que ela pôde dizer, porque até hoje ela não revelou várias coisas que aconteciam, porque ela disse que não quer entrar nesses detalhes e ela não se sente bem falando. Então a gente não sabe a extensão desses abusos. Poderia ser muito, muito pior. Quer dizer, poderia não. Pelo que a Alissa fala, eram muito piores. A Alissa, a gente tem que lembrar aqui que tinha 17 anos. Então, o Steven estava com 22, 23 mais ou menos. E a Alissa, desde os 15, já estava sendo ali e manipulada pelo Steven. Então ela tinha também muito medo dele. Ela se sentia impotente. Então, diante desses fatos, a Alissa, ela resolve tomar uma atitude assim muito difícil para ela, mas que na época pareceu ser a coisa mais correta a ser feita, que era colocar a filha dela para adoção, porque ela não queria mais que essa bebê, assim, sofresse o que ela estava sofrendo na mão do Steven. Ela sabia a extensão da violência e do que o Steven poderia fazer. Então, ela decide colocar a Denise para adoção. E só para constar, o Steven, quando ela decide isso, de colocar a filha para adoção, ele não tá nem aí. Ele pouco se importa, pra ele, na verdade, foi um alívio, assim, pode levar. Então a Denise, a bebezinha, ela tinha cerca de 8 meses quando ela foi adotada por um casal, o Anthony e a Kelly Fusco. E depois que ela foi adotada, o casal mudou o nome dela de Denise para Kate. O casal já tinha uma filha biológica deles e quando ela é adotada, ela vai morar então com essa família em Dover, em Nova York. A partir desse momento, agora a Kate, ela começa a ter uma vida super normal. Graças a Deus, né? Como uma criança deve ser tratada com muito amor por esse casal, ser educada, ir pra escola, brincar, ter amigos. Então ela cresceu uma criança e depois uma jovem muito, muito amada. Ela cresceu muito criativa, ela gostava muito de artes, de desenhar. Ela era muito comunicativa, ela gostava muito dos animais, ela era vegetariana. E ela tinha um apelido que era de Pac-Man, porque segundo os pais adotivos, ela ficava comendo o dia inteiro. O tempo inteiro ela estava beliscando e beliscando. Na escola, ela ia muito bem, ela chegou a ser líder de torcida. E como eu disse, ela sempre se destacava aí na parte artística. Ela chegou a dizer que um papel e uma caneta e algo para ela desenhar
se tornaram o porto seguro dela. Ela queria, depois de terminar o ensino médio, que já estava acontecendo aqui, ela queria ir para a faculdade de artes. Em alguns lugares também diz que ela faria uma faculdade de publicidade digital. Então, a Kate, ela tinha um futuro brilhante pela frente, assim. Tudo que ela estava fazendo era bom, estava amparada, ela tinha uma família, ela tinha amigos, tudo para dar certo. Mas, de novo, se tivesse dado certo, eu não tava aqui agora sentada contando esse caso para vocês. A Kate, ela sabia que ela era adotada. E eu acredito que seja até normal, uma curiosidade, né? Você saber sobre os seus pais biológicos, o porquê você foi colocado para adoção, essas curiosidades que passavam aí na cabeça da Kate. Dando uma pausa aqui um pouquinho na vida da Kate, vamos voltar para a vida do Steven e da Alyssa. Porque sim, eles ainda estavam juntos. A gente já sabe aqui nessa altura do campeonato que sair de um relacionamento abusivo é muito complicado. Então a Alyssa continuava com o Steven. Já tinham se passado aí alguns anos, né? Mais de 10 anos. E a Alyssa conta que ela era ameaçada pelo Steven, né? Se eles terminassem, ele iria tirar a própria vida ou ia tirar a vida dela. Esses tipos de ameaça, então ela vivia nesse constante medo. Conforme os anos foram passando, aí depois que ela coloca a Denise, né, agora Kate, para adoção, passam-se alguns anos, a Alyssa, ela disse que ela começou a sentir que eles estavam mais maduros, que agora eles eram mais responsáveis e eles acabam tendo mais 2 filhos. Na verdade, eram 2 meninas e a sensação era essa, que agora talvez eles já estavam mais tempo juntos, talvez as coisas fossem diferentes, ele sentisse mais uma responsabilidade, um amor mais a ter esses filhos, e enfim, né, gente, são coisas que a gente não tem aqui como julgar, mas as coisas não saíram muito aí como a Alyssa queria, como ela tinha planejado. O casamento continuava com muita tensão. O Steven continuava do mesmo jeito, violento, reativo. Agora aqui também a Alyssa era praticamente a única que colocava dinheiro dentro de casa, porque o Steven só pulava de um emprego para outro emprego, porque ele não conseguia se manter em nenhum lugar, justamente por causa do temperamento dele. Então ele não era um pai legal, ele não era um pai legal de conviver. As meninas e a Alyssa percebiam, né, que era sempre esse clima pesado, esse clima que não deveria existir dentro de uma família. E ele continuava, claro, maltratando as filhas. Por exemplo, quando uma das meninas fez xixi na calça, ele ficou tão nervoso, tão estressado, que ele colocou ela numa banheira cheia de água e falou que ela não poderia sair dali enquanto a mãe não chegasse em casa. O detalhe aqui é que ela praticamente ficou quase o dia inteiro dentro dessa banheira, por horas e horas, até a mãe chegar do trabalho. E quando a mãe chegou, né, na casa, ela vê a filha lá no banheiro e a única coisa que essa filha fala pra mãe é pedir a permissão para poder sair dali. O que acontecia também é que uma das filhas tinha autismo e o Steven amava se referir a ela como retardada. Era assim que ele chamava a filha, que ele ia brigar com ela, era dessa forma que ele gritava com ela. Então vamos voltar aqui a Kate. Ela agora está com 18 anos no ano de 2016. Ela já é agora maior de idade. Eu não sei se ela realmente esperou essa idade para tomar essa decisão, mas foi a partir daqui que ela decide que ela quer encontrar os pais biológicos. Ela conseguiu facilmente encontrar eles em redes sociais e ela começou um contato, né, com a Alyssa. O contato foi super amigável, foi super alegre. A Alyssa, ela ficou muito feliz de ver a jovem linda que a Kate tinha se tornado, né, que era a filha dela, que ela conseguiu tirar aquela menina do inferno que estava a casa dela e agora ela tinha uma família amorosa. Então, para Alyssa foi muito gratificante até certo ponto, né, ver que a escolha que ela fez lá atrás tinha dado certo, né, realmente foi o melhor para a filhinha dela. A Kate também ficou muito feliz, assim, de conversar com a Alyssa, ela se sentiu muito bem e ela ficou mais feliz ainda quando ela descobriu que ela tinha 2 irmãs mais novas, né? E essas conversas foram ficando mais frequentes até que a Kate decide ir encontrar com esses pais. Os pais adotivos da Kate, eles não tiveram nada contra isso, até porque nesse momento a Kate já é maior de idade, ela já pode tomar as decisões que ela quer, e eles não quiseram atrapalhar, né, isso, porque é uma ligação, digamos aí,
de família, é uma coisa que a Kate falava e tinha curiosidade, então agora ela podia realizar essa vontade, né? Então eles apoiaram. A Kate vai algumas vezes conversar pessoalmente com os pais biológicos, conhecer as irmãs, eles tiram fotos juntos, é um momento feliz, mas essa convivência começou a ficar um pouco estranha. E depois de algumas visitas à família biológica, a Kate simplesmente mudou todos os planos que ela tinha para a vida dela, que era ir para uma faculdade, estudar artes. Ela pegou as malas dela e foi morar com a família biológica na Virgínia. Os pais adotivos ficaram magoados, né? Ficaram assim, poxa, ela simplesmente foi morar com eles, foi ficar lá com eles não tentaram fazer nada de novo porque ela já era de maior, porque eles não queriam interferir, porque acharam que era um momento dela de se reconectar, enfim, gente, isso acabou acontecendo e ela vai morar com a família biológica lá na Virgínia. E as irmãs mais novas, né, elas ficaram muito felizes quando a Kate de início foi morar lá e quando ela tava visitando também, porque era muito legal ter essa irmã mais velha, que já tinha terminado o ensino médio, que tava pensando em ir pra faculdade. A gente, quando é menorzinha, a gente acha uma pessoa de 17, 18 anos já super adulta, né? Então era essa visão que as irmãzinhas mais novas tinham da Kate. A relação com a Alyssa, né, com a mãe biológica também era muito boa, elas se conectaram rapidamente, elas conversavam sobre várias coisas, porém a relação dela com o Steven tava ficando um pouco estranha. Um pouco estranha, na verdade, assim, tá sendo uma coisa que eu tô, assim, querendo amenizar as coisas, porque era bem estranho. O comportamento do Steven começou a mudar muito quando a Kate começou a frequentar a casa e depois quando ela se mudou. Ele começou a usar roupas mais descoladas, mais jovens, ele cortou o cabelo diferente, ele sempre tava com a barba feita, parecia que ele queria se mostrar esse cara mais jovem e começava a interagir de uma maneira estranha com a Kate. Ele ficava muito tempo com ela, ele ficava muito pegajoso com ela, parecia que ele não conseguia ficar longe da Kate. E não era um comportamento normal do Steven, que era esse cara sempre reativo, ficava num canto quieto, ele não tinha essa coisa assim de você ficar interagindo com outra pessoa, né? Eu já falei isso lá no começo do vídeo. Então, era um comportamento extremamente bizarro. E não era, já vou começar a pontuar aqui, não era um comportamento de pai e filha. Isso mesmo. Esse lance das roupas, né, ele começou a usar calça skinny e parecia meio que ele queria imitar o estilo da Kate. Então ele começou a comprar camisetas que ele jamais, assim, tinha usado na vida, justamente pra meio que ficar na mesma vibe ali da Kate. E a impressão que dava era que ele tava tentando ficar mais atraente para a própria filha. Nesse caso, tem várias frases que eu vou falar, assim, que eu acho que eu jamais imaginei falar na minha vida, porque elas são completamente absurdas, como essa de um pai querer ficar atraente para a própria filha. O Steven estava olhando para a filha, para aquela bebê que ele pegou no colo lá no começo, como uma mulher. Nesse ponto aqui, o Steven tá com 42 anos e a Kate com 18. Bom, a Alyssa, ela percebeu esse comportamento do Steven, ela conhecia o Steven, ela sabia que ele não era uma boa pessoa e ela fica, né, alarmada com isso. E a gente tem que sempre lembrar, gente, que a Alyssa, ela foi aliciada por ele já desde nova, desde que ela tinha 15 anos. Ela conviveu e com certeza foi manipulada e com certeza tinha muito medo de estar com ele. Eu sei que muita gente vai julgar ela por ter ficado no relacionamento, por ter tido outras 2 filhas, mas é complicado porque eu imagino o quanto ela tem, assim, esse pensamento de culpa até hoje pelas coisas que vão acontecer depois aí desse encontro da Kate com a família biológica. Então, na tentativa ali da Alyssa tentar fazer alguma coisa, assim, ali no momento, já que não dá pra ela voltar atrás e não ter as filhas com o Steve, não dá pra ela voltar atrás e desconhecer o Steve, não dá pra ela mudar mais o passado dela. Então, ela tem que tentar fazer alguma coisa nesse momento. Então, o que ela faz ao perceber esse comportamento do Steven? Ela vai e conta pra Kate todos os abusos que ele fazia com ela quando ela era bebê. Ela conta que o Steven colocava ela dentro de um cooler, que beliscava ela até ficar hematomas, ele conta tudo, e que foi exatamente por isso que ela foi colocada para adoção, para ficar longe desse pai. Só que a Kate, ela não deu muita bola para essa história. Ela não ligou muito para isso.
Na verdade, depois que ela soube de tudo isso, parece que ela ficou ainda mais próxima do Steven. Depois desse fato, o Steven começou a passar mais tempo junto, até um ponto que ele começou a dormir no mesmo quarto que ela. Ele dormia no chão, ela dormia na cama, mas eles estavam dormindo ali no mesmo quarto. A Alyssa, óbvio, foi questionar o Steven, falando: o que é isso? Por que você tá dormindo lá junto com ela? Né? Não tem razão pra você fazer isso. Mas o Steven reagiu como ele sempre reagiu com a Alyssa, com muita violência. Ele ficou muito chateado que ele foi confrontado, porque ele estava dormindo no chão, no mesmo quarto que sua filha. Bom, à medida que isso vai acontecendo, as coisas vão ficando cada vez mais estranhas. Então é claro que o casamento da Alyssa com o Steven desmorona de uma vez. E em novembro de 2016, a Alyssa pede o divórcio. Então a Alyssa, ela se muda, né, dessa casa com as 2 filhas. De certa forma, tá livre do Steven, mas ao mesmo tempo ela deixa o Steven e a Kate totalmente sozinhos. Porque a Kate continuou morando na casa com o Steven. E a custódia das 2 outras meninas, né, das mais novinhas, ficou aí uma custódia dividida entre a Alyssa e o Steven. Então as meninas ainda frequentavam a casa ali do pai, frequentavam a casa enquanto ele estava lá com a Kate. E foi aqui nesse momento que a Alyssa sai de casa, né, que agora eles têm mais tempo ali sozinhos, às vezes sem a presença nem das filhas pequenas em casa, que o relacionamento de pai e filha se torna sexual. E isso é simplesmente nojento. Rapidamente eles se tornam um casal. Um casal vivendo nessa casa ali, que antes era da Alyssa. Eles dormem juntos na mesma cama, eles têm uma rotina de casal. E a Alyssa, apesar dela saber que a Kate ainda estava morando com o Steven e tudo mais, ela não sabia que esse relacionamento tinha virado aí sexual, que tinha chegado a esse ponto. E justamente porque ela não sabia de tudo isso, ela continua enviando, né, as 2 filhas menores para ir visitar o pai, para ficar um tempo com o pai e também com a irmã mais velha. Só que é dito que ali na casa, quando a Kate estava com o Steven e recebia aí a visita das 2 filhas menores do Steven, ou seja, das irmãs mais novas da Kate, eles não tentavam disfarçar muito esse relacionamento dentro de casa. Então eu fico imaginando para essas meninas mais novas como era traumatizante ficar vendo e tentar entender de alguma forma aquilo. E é claro que com o temperamento do Steven, ele ameaçava essas filhas, né? Ele dizia que elas não podiam contar pra ninguém e que mesmo se elas contassem, ninguém ia acreditar nelas, que todo mundo ia zombar delas. Então tinha toda essa ameaça para que elas não contassem pra Alyssa. Além disso, ele pedia pras filhas, pedia é um modo delicado de dizer, provavelmente ele obrigava essas meninas a chamarem a Kate de madrasta. Ou seja, elas estavam ali com o pai e até então com uma irmã mais velha delas, que elas tinham acabado de conhecer, mas de repente elas tinham que chamar ele de pai e ela de madrasta. Era uma madrasta que ao mesmo tempo era a irmã mais velha delas. Passam cerca de 6 meses nessa situação. Os dois tendo lá um relacionamento de casal. As únicas pessoas que sabiam eram as 2 filhas menores e elas estavam proibidas e morrendo de medo de contar para alguém. Então, um dia, não sabemos exatamente como isso aconteceu ou por que isso aconteceu. Mas a Alyssa, ela encontra uma espécie de diário de uma das filhas e ela começa a ler esse diário. E quando ela lê esse diário, ela não conseguia acreditar no que estava escrito. Essa filha do diário, ela tinha 11 anos. Esse caso não menciona exatamente quem são essas meninas, o nome. Até assim para preservar, né, gente? Eu, assim, nem procuro muito, para ser bem sincera para vocês, porque eu acho que pessoas, assim, que foram vítimas de tudo isso, assim, que vão sofrer tudo que elas vão sofrer aqui, elas merecem, depois de tudo, viver uma vida tranquila, assim, seguirem uma vida aí no anonimato, sem ninguém saber que elas participaram disso tudo. Participaram sem querer participar, né? Foram vítimas. Tem muita coisa nesse diário que a Alyssa pegou. Eu tô colocando aqui umas imagens pra vocês, mas pelos desenhos vocês conseguem também perceber o quanto essa menina tava confusa. O que a Alyssa descobre, assim, de mais importante é que está tendo um relacionamento sexual entre a Kate e o Steven. E o pior de tudo, porque sempre pode piorar nesse caso, a Kate estava grávida. A Kate estava grávida do próprio pai. Mas agora aqui falando um pouquinho mais sobre o diário, era algo do tipo: Kate está grávida, o papai engravidou a Kate, e ela meio que colocava que ela não sabia se ela era filha da Kate por ser
tipo, essa relação de madrasta ou se ela era irmã da Kate, então ela tava super confusa. Ela também dizia que amava a Kate como uma irmã, mas que agora ela tava completamente confusa com todo esse relacionamento. E também ela começou a xingar muito o pai. Ela falava que o pai era o próprio Satanás, que ele era o diabo. Assim, é muito triste a gente ler as coisas desse diário, porque a gente vê o quanto essa menina tava sofrendo e ela não podia contar pra ninguém, porque senão o pai faria algo com ela. Então ela ficava guardando aquilo e a única maneira de extravasar era nesse diário e talvez com a outra irmã. E é uma menina de 11 anos escrevendo essas coisas, e ela escrevia coisas, por exemplo, se o meu pai é o Satanás e a Kate tá tendo um filho com ele, então esse filho vai nascer metade humano, metade demônio. Ela também dizia que o pai provavelmente iria pro inferno, só que ele não iria pro inferno para sofrer, provavelmente ele iria pro inferno para torturar outras pessoas. Então, é muita coisa acontecendo dentro da cabeça dessa menina. Uma menina de 11 anos deveria estar escrevendo num diário o nome dela, com o nome da pessoa que ela gosta. Ela deveria estar escrevendo um monte de coraçãozinho colorido. Ela devia estar colocando fotos de celebridades e meninos ou meninas que ela acha bonita. E não escrevendo uma coisa dessa, gente. Olha a profundidade disso que ela estava escrevendo no diário. Então vocês imaginem como foi a reação da Alyssa quando ela leu tudo isso. Ela simplesmente surtou. Ela conta que ela quase começou a vomitar, ela se sentiu muito enjoada. Ela começou a gritar e ligou imediatamente pro Steven. O Steven, quando ele fala com a Alyssa, ele não reagiu, como sempre, né? Foi frio e também não negou tudo aquilo que ela estava falando, ele não se opôs a nada daquilo e ele ainda fala para ela: eu pensei que você já soubesse que a gente estava apaixonado. A Alyssa, ela ficou com mais raiva ainda, mais nervosa ainda, então ela liga pra polícia. Porque o incesto é ilegal nos Estados Unidos. Na verdade, existem apenas 2 estados onde não é ilegal totalmente, que é em Rhode Island e New Jersey. Mas ele se torna ilegal nesses estados quando é abaixo, em um estado de 16 anos e no outro estado de 18 anos. Então ali, na Virgínia, onde eles estavam morando, é ilegal. E não importa se a Kate é maior de idade, nem nada do tipo. É ilegal e pronto. Mas a polícia vai atrás deles, conversa com as 2 filhas mais novas. Eles nem entrevistam a Kate e eles não fazem nada. E depois que isso aconteceu, além da polícia não ter resolvido nada, não ter feito nada, a Alyssa começou a ficar com muito medo pela própria vida, porque ela sabia como o Steven era. Ele era esse cara reativo, vingativo, violento. Ela também destaca que ele tinha uma fixação muito grande por armas. Ele tinha várias armas, então ela tinha medo, assim, de estar dirigindo de carro. De repente o Steven parar do lado dela no carro e começar a atirar nela. Ela começou a ficar muito apavorada. Que o Steven fosse, de alguma forma, se vingar dela, porque ela denunciou o crime à polícia. Ela tava com tanto medo, inclusive, que ela sempre pedia pro segurança ali do local onde ela trabalhava pra acompanhar ela a sair do trabalho até chegar no carro. Nesse ponto aqui, enquanto a Alyssa tá lá com raiva e morrendo de medo, a vida da Kate e do Steven continua como se nada tivesse acontecido, como se eles fossem apenas um casal feliz que vai ter um bebê. Lembrando aqui, né? Vocês não esqueceram dessa informação, que a Kate está grávida do próprio pai. Então, o pai é pai e avô do filho. E a Kate, ela é mãe e irmã do filho. Não sei se sou só eu, mas é um nó que dá na minha cabeça e um nó nojento, né? Uma coisa assim que fica difícil de engolir. Como a Kate está grávida, eles decidem se casar. Eles se casam em 20 de julho de 2017. E como vocês estão vendo aí nessa foto que eu tô colocando para vocês, existiam convidados nesse casamento. E esses convidados eram a mãe do Steven e também os pais adotivos da Kate. Eles estavam lá para apoiar esse casamento. É complicado. Eu vou, claro, sempre dar minha opinião aí no final, né? Mas é difícil da gente engolir, né? Por exemplo, a mãe do Steven, ela era avó da noiva e sogra da noiva. E nessas fotos tá todo mundo feliz, tá todo mundo curtindo esse momento. E é dito que os pais adotivos da Kate, eles sentiram que não tinha muito o que eles
fazerem nessa situação, eles queriam apoiar a Kate. Eles falam que eles tinham medo de, se eles tentassem fazer alguma coisa contra isso, a Kate se afastasse ainda mais deles, que ela se revoltasse contra eles e eles nunca mais fossem ver. Isso é até uma coisa assim que toca, né, o meu coração, assim, porque eles criaram essa menina, né, eles ficaram lá 18 anos com ela, criaram essa filha de uma maneira carinhosa, amorosa, dando todas as condições para ela ser uma pessoa, né, bem-sucedida e tudo mais que eu já falei aqui, porque é a filha deles. Eles criaram essa menina. Então o amor é de filha, é de pai e de mãe, é um amor que o pai biológico dela nunca teve por ela, né? Então, por esse lado, eu consigo entender, assim, esse medo deles e tudo mais, mas é difícil, né, a gente ver esses pais lá concordando com tudo isso, porque eles sabiam que o Steve era o pai biológico dela, eles sabiam que tudo que estava acontecendo. E o que a gente tem para saber aqui desse casamento é que ele foi ilegal. Por quê? Eles enganaram, né? Ali com as papeladas dos nomes e tudo mais. Por quê? Porque a Kate tinha mudado, né, o sobrenome dela. Ela não tinha o mesmo sobrenome do pai biológico. Ela tinha o sobrenome dos pais adotivos. Então foi dessa forma ali que eles conseguiram fraudar esse casamento. E também porque eles eram pai e filha, eles não poderiam se casar, já que eu tenho que lembrar que o resto é ilegal e também casar com a sua própria filha também é ilegal. Mas aqui eles conseguiram burlar por causa dos sobrenomes. Então, depois que o Steven e a Kate se casam, eles mudam para Knightdale, na Califórnia do Norte. E em alguns meses, em 1º de setembro de 2017, a Kate dá à luz a um garotinho e eles o chamam de Bennett. As minhas 2 luzes ali de trás acabaram a bateria. Então agora a gente vai aqui no escurinho até o final do vídeo, tá bom? O Steven e a Kate estão vivendo lá como uma família feliz, como se nada fosse estranho, na Carolina do Norte com o filhinho. E finalmente a polícia decide ir atrás deles, 8 meses depois daquela primeira denúncia que a Lisa fez. Eles foram presos e extraditados de volta para Virgínia, né? Lembrando que eles estavam na Carolina do Norte. E finalmente foram acusados do crime de incesto. A polícia fez um teste de DNA entre os dois, como um procedimento ali, né, só para confirmar tudo. Então eles foram acusados e poderiam enfrentar aí 10 anos de prisão. Mas eles não ficaram presos. O Steven teve até um advogado e esse advogado, ele deu uma declaração que eu vou ler ela na íntegra aqui para vocês ficarem com tanta raiva quanto eu, porque eu não vou passar essa raiva sozinha. Então, o que esse advogado de defesa do Steven falou? Abre aspas. Isso é o caso de uma garota de 18 anos que aparece na porta de um homem de 40 anos que está passando por momentos difíceis com sua esposa. Eles têm um vínculo porque são biologicamente relacionados, mas eles nunca se conheceram antes de terem uma relação sexual. E ele estava completamente apaixonado por ela, que superou essa questão de serem biologicamente relacionados. Fecha aspas. Tadinho do Steven, né, gente? Ele era apenas um homem de 40 anos tendo problemas no casamento, né? Porque aí também já jogando uma culpa pra Alyssa. Porque que mulher é essa que deixa esse marido ter problemas, né? A culpa também deve ser dela que ele se relacionou com uma menina de 18 anos. Porque assim, uma menina de 18 anos chegar pra um cara de 40, gente, não tem como o cara de 40 resistir, né? Mesmo se for a filha dele, gente, não tem como. Só para esclarecer que eu estou sendo irônica aqui, né? Que claramente eu não concordo com nada disso que eu acabei de falar. Eu fico extremamente com raiva disso, assim, dessa justificativa que esse advogado deu. É claro, a gente entende, o cara é advogado, ele tem que tentar defender o cliente dele de alguma forma, mas isso foi completamente absurdo. Tanto o Steven quanto a Kate, eles conseguiram pagar a fiança e aguardar o julgamento em liberdade, em condicional. E uma das regras ali dessa condicional era que eles não tivessem mais nenhum contato, né? O Steven e a Kate. E a polícia também apreendeu todas as armas que o Steven tinha. E a decisão tomada sobre o filhinho, o Bennett, também é uma coisa assim que faz a gente pensar. Porque eles não colocaram nenhum tipo de restrição do Steven ver esse menino, já se a gente for considerar o passado do Steven, tudo que ele fazia com a Kate quando ela era um bebê. Então, seria um perigo, sim, né? Ele era um cara violento. Mas eles não colocaram nenhuma restrição de que o Steven não poderia ver o filho. E eles não deixaram o filho com a Kate. Eles deixaram o filho com a mãe
do Steven. Ela tinha a custódia do bebê. Aparentemente, eles queriam colocar o bebê Bennett com alguém da família e nem com o pai nem com a mãe. E assim, o alguém da família que eles acharam era a mãe do Steven. A Kate, ela volta para casa dos pais adotivos lá em Dover, em Nova York. Então ela ficou distante, né, do Steven e também, infelizmente, distante do filhinho dela, porque agora a gente tem que pensar que é o filho dela, apesar de ser com o pai, e essa criança não tem culpa de nada, né? E ao mesmo tempo, essa criança está com a mãe do Steven, e o Steven tem esse acesso à criança facilmente, o que é muito preocupante. E foi nesse momento aqui, nessa parte que eles foram presos, que esse caso ficou bem midiático. Todo mundo queria saber dessa relação, todo mundo queria saber quem eles eram. Então tava nos jornais o tempo inteiro. E tudo que vai acontecer agora, a partir de agora, foi acontecendo junto com toda essa mídia que estava em cima desse caso, assim, as coisas iam acontecendo ao mesmo tempo que eram relatadas. Então, qual era a situação agora? A Kate, vivendo com os pais lá em Dover, Nova York, o Steven ele resolve voltar para Carolina do Norte, fica morando lá, e ali na Virgínia estão o bebê Bennett com a mãe do Steven. Nesse período aqui, a Kate, acredito eu, que ela deva ter pensado em toda essa situação, agora que ela estava ali fora dos braços do Steven, fora da manipulação dele, talvez ela tenha começado a cair em si, e ela até quebra essa regra da condicional de não entrar em contato com o Steven, porque ela liga pro Steven para informar que ela queria o divórcio, que ela queria terminar. Eu não entendi exatamente essa parte do divórcio, se realmente teria que ter algum divórcio, sendo que o casamento foi feito de uma maneira ilegal, né? Então eu não sei se teria que divorciar ou se aquele casamento lá seria anulado. Mas enfim, ela liga pra ele e fala isso, que ela não quer mais, que ela quer o divórcio. E é claro que o Steven não aceitou isso de uma maneira feliz, de uma maneira pacífica. Ele ficou muito irritado, muito nervoso e muito desesperado, porque na cabecinha dele, tudo que ele tinha na vida eram apenas a Kate e o bebê Bennett. Lembrando aqui que ele tinha outras duas filhas mais velhas, né? As irmãs da Kate. Mas nesse momento ele não pensava nelas. Então, depois dessa conversa que ele teve com a Kate, no dia 11 de abril de 2018, ele dirige até a casa da mãe dele, ali na Virgínia, chega lá e fala que ele veio pegar o filho. Lembrando aqui que ele não tinha nenhuma restrição, né, de ter esse contato com o filho, porque o juiz não determinou isso. O que ele fala para a mãe é que ele iria pegar esse bebê e levar até a Kate. E a mãe do Steven não se opõe. Ela deixa ele levar o bebê. E a gente tenta não julgar muito a mãe do Steven, né? Mas eu acredito que ela sabia que ele não poderia ter esse contato com a Kate. Então, talvez, se ela tivesse falado alguma coisa ou tivesse avisado também a polícia. Esse caso, gente, é cheio dos e se. É aquele caso que a gente tem a impressão que, de várias formas, ele poderia ter sido evitado. Mas, enfim, a mãe do Steve não faz nada, ela deixa ele levar o bebê. E o que o Steve faz? Ele não leva o Bennett para Nova York, para ficar com a mãe, com a Kate. Em vez disso, ele leva o filho de volta para Carolina do Norte, lá onde ele morava. Quando ele chega na casa, ele tira a vida do filho dele, do bebê Bennett. Ele estrangula esse bebê e ele pega o corpinho já sem vida e simplesmente joga no fundo de um armário, fecha a porta e sai de casa. Depois que ele faz esse ato horrível, desumano, ele pega a minivan dele e começa a dirigir em direção à casa da Kate. É uma viagem longa, gente, cerca de 9, 10 horas mais ou menos, da Carolina do Norte, onde ele estava, até Dover, em Nova York. E ele vai dirigindo aí a noite inteira até chegar a essa cidade. Em algum espaço de tempo aqui que ele está viajando, que ele chega nessa cidade, ele consegue uma arma. Porque lembrando aqui, todas as que ele tinha foram apreendidas pela polícia. Quando ele chega na cidade ali de Dover, em Nova York, ele vai até a casa da Kate, fica estacionado próximo e literalmente fica esperando ela sair. E é isso que acontece. A Kate sai com o pai adotivo de carro. Eles saem da casa e o Steven vai atrás. E tem imagens disso, né, de câmeras de segurança, vigilância, enfim, onde você vê que o carro do Steven tá sempre seguindo o carro do Anthony, né, que é o pai adotivo, e da Kate. Ele fica seguindo o carro por algum tempo até que eles param num sinal, e é nessa hora que o Steven para exatamente do lado do carro
da Kate e do seu pai adotivo e começa a atirar. O Steven agiu com muita frieza, com muita certeza do que ele queria fazer e, infelizmente, a Kate e o Anthony não sobrevivem a esses tiros. E ele fez isso à luz do dia ali, né, no meio do trânsito, parado num sinal. Muitas pessoas viram e uma dessas pessoas liga pro 91 e começa a relatar o que aconteceu. E assim, é meio chocante de escutar essa gravação, não sei se eu vou conseguir colocar aqui, mas descrevendo ela um pouquinho pra vocês, a pessoa que liga, ela chega a relatar assim que definitivamente as pessoas no carro já estavam sem vida, já estavam mortas, e ele dá até uns detalhes que ele conseguia ver pedaços do cérebro dessas duas pessoas mortas pela rua, né, pelo asfalto. Ele fala isso mais de uma vez na ligação. Assim que o Steven faz isso, que ele atira nos dois, ele liga para a mãe e confessa tudo que ele fez. Depois que ela recebe essa ligação, ela liga para o 91 e também começa a relatar tudo que ela tinha acabado de escutar do filho. Nessa ligação, gente, é muito estranho, assim, várias coisas nela, mas uma coisa que me chamou a atenção é a mãe do Steven, ela se refere a Kate, né, sempre como a esposa dele. A esposa dele terminou com ele, eu acho que ele ficou nervoso. É claro que a gente pensa que não daria para ela explicar ali na hora pro policial, ela é filha, mas eles se casaram e é um crime, enfim, né? Então, só é estranho da gente ouvir ela falando, né? Ele brigou com a mulher dele, sendo que o tempo inteiro a gente sabe que é a filha dele. E quando ela tá contando tudo nessa ligação, é uma sensação, assim, de que ela tá contando porque ela acabou de ouvir o que o filho contou pra ela, mas ao mesmo tempo ela não tá acreditando, então quando ela conta, ela começa a cair em si que aquilo tá acontecendo e ela não consegue acreditar no que ela tá falando, sabe? Porque é uma coisa muito absurda o que esse cara fez. Então, a polícia recebe, e até foi muito rápido isso, a polícia ir até onde tudo aconteceu e começar a perseguir o Steven, e não demorou muito pra eles encontrarem o Steven. Eles encontram a minivan do Steven mais ou menos uns 8 quilômetros dali de onde aconteceu o crime com a Kate e o Anthony. E quando eles se aproximam da minivan, eles avistam o Steven dentro da minivan sem vida, porque ele tirou a própria vida. Depois de todos esses acontecimentos, a polícia fez uma breve investigação para poder concluir o caso, né? Mas nem se estendeu muito, porque para a polícia ficou muito claro o que tinha acontecido, que foi que depois que a Kate falou pro Steven que estava tudo acabado, que ela queria não ter mais nenhum contato, terminar com ele, enfim, ele entrou aí nesse plano de acabar com a vida de todo mundo, dele, do filho e da Kate. E por um azar aí, né, e enfim, as circunstâncias ali do momento, o pai da Kate estava junto, porque acredita-se que ele queria tirar a vida só dos três, né, da Kate, do Bennett e a dele mesmo. Existe uma teoria, tá, é uma teoria que se chama atração sexual genética. É um termo. Eu vou trazer aqui para vocês porque eu encontrei mais de uma fonte sobre esse caso. Lembrando aqui que é uma teoria, não tem pessoas que defendem, tem pessoas que acham que isso não tem nada a ver. Eu vou ler aqui para vocês e depois a gente já vai discutir. O termo atração sexual genética é usado para descrever as intensas sensações físicas e emocionais que algumas pessoas experimentam após o contato restaurado entre uma pessoa adotada e um membro próximo de sua família biológica. A atração sexual genética é o incesto entre parentes próximos, tais como irmãos ou meio-irmãos, pai e filhos ou primos de primeiro e segundo grau que se encontram pela primeira vez depois de adultos. O termo foi cunhado nos Estados Unidos no final dos anos 80. Então, o que esse termo quer dizer, essa teoria? Que eles falam que existe isso de alguém que foi separado ali da sua família biológica. Quando ele encontra com alguém da família biológica, existe essa atração genética. Mas assim, resolvi trazer, porque talvez isso seja uma explicação para o que aconteceu quando eles se reencontraram. Eles ficaram atraídos um pelo outro. Mas existe uma coisa que é a consciência, é o racional. Vamos fazer um exemplo que eu até encontrei numa das fontes que eu pesquisei, que é bem simples pra gente entender. Você é casada, você foi pra um trabalho e você começa a sentir atração por um cara que também é casado, vamos dizer assim. Você sente atração, talvez seja uma coisa que você não consiga lidar, não consiga não sentir essa atração, mas você sabe que aquilo é errado. Você sabe que aquilo você não pode levar pra frente. Você sabe que aquilo ali não é algo que deva continuar
existindo ou que deva continuar a ter um próximo passo, um próximo capítulo. Você sabe que é errado. Então, mesmo que isso seja verdade, essa teoria, esse termo, no caso aqui do Steven e da Kate, ele principalmente deveria saber, mas isso é errado. Eu não posso sentir isso pela minha filha. Eu não posso alimentar isso que foi o que ele fez, né? Ele começou a alimentar mais ainda. Eu não posso deixar que isso vá pra frente. Então existe o racional, a hora que você sabe que aquilo é errado, por mais que isso exista, eu não sei, gente, eu trouxe aqui justamente como conhecimento pra vocês, mas frisando que é uma teoria, muitas pessoas defendem, muitas pessoas não defendem, acham que não tem nada a ver. E eu, Renata, que digo que mesmo se isso exista, se isso seja uma forma de entender o que aconteceu com eles, existe a parte de que você consegue entender que é errado e poderia ter evitado. A Alyssa, depois que tudo isso aconteceu, ela ficou com muita raiva das autoridades, claro, porque ela avisou para eles antes, eles demoraram para ir atrás, e depois ainda libertaram os dois sob fiança, né? Estabeleceram uma fiança que eles conseguiram pagar. Eles não deveriam ter sido libertados. Principalmente o Steven, né? Eu acho que a gente sempre tem que entender que ele era o mais velho. Uso de ser violento, de maltratar as filhas. Ele, pelo menos ele, deveria ter ficado preso. Fora todo o acesso que a justiça deixou ele ter ao filho, ao Bennett. Eles deveriam ter, então, colocado algum tipo de restrição. Olha, você não pode chegar perto do seu filho. Não sei se isso impediria ele, mas talvez deixar o filho com a Kate, que não, apesar de tudo que ela fez, das decisões que ela tomou, porque sim, ela é responsável também por isso, ela nunca tinha sido violenta com ninguém, com o filho, nem nada, né? Talvez se deixassem o bebê com ela, talvez isso não tivesse acontecido. Não tem como saber, né, gente? Eu falei pra vocês que esse caso é cheio dos e se tivesse acontecido isso, e se a pessoa tivesse feito isso. Ele é um caso muito complexo e ao mesmo tempo ele é um caso que eu não consigo acreditar que aconteceu. Esse relacionamento entre pai e filha depois de anos separados. Ela ter essa vontade, ela ter essa coisa de largar os pais adotivos dela que tanto deram amor pra ela pra ficar com esse pai que abusou dela enquanto ela era nenê. E ela sabia disso. Eu não consigo entender isso, gente. Eu não consigo entender isso. Não consigo, assim, encontrar nenhuma explicação que me faça, assim, ficar menos indignada com um caso desse. Outra coisa que a gente tem que reparar nesse caso é a forma que o Steven tirou a vida da Kate, né? E também do Anthony, do pai adotivo dela, que foi exatamente como a Alyssa tinha medo que acontecesse com ela. Lembra que ela falava que tinha medo dele aparecer do lado dela com o carro, com uma arma e atirar nela. Talvez ele já tivesse ameaçado que ia fazer isso com ela, por isso que ela tinha essa ideia, e agora ele cumpriu com a Kate e com o Anthony. Esse caso, ele é um efeito dominó de decisões ruins, né? Várias decisões ruins. Se a gente for começar a pontuar, é desde lá de trás. Desde da primeira coisa que eu contei pra vocês, que foi, lógico, o Steven é culpado de tudo. Todas as partes desse caso, ele tem culpa. Desde lá do começo, quando ele começou a conversar com uma menina de 15 anos num chat. Ele já não deveria estar fazendo isso. A gente tenta, eu sempre tento, ainda mais eu que tô aqui criando conteúdo sobre isso, e eu tô aqui falando, colocando a minha cara, né? E eu sei que eu posso emitir a minha opinião, porque é uma opinião. Mas mesmo assim eu não gosto de ficar julgando as pessoas, porque a gente não está na pele dessas pessoas. Mas eu juro que eu tento me colocar na pele de todas as pessoas que eu relato aqui no canal, mesmo vítimas ou os criminosos ou pessoas envolvidas, familiares, eu sempre tento me colocar na pele para tentar entender. E nesse caso é muito difícil me colocar na pele, enfim, das pessoas aí que de alguma forma podiam ter, assim, quebrado esse ciclo antes de tudo isso que aconteceu no final. Bom, o que eu tenho de informação ainda pós tudo isso é que a Alyssa disse que as duas filhas dela não sentem saudades do pai, elas não falam sobre ele, assim, eu acho que para elas foi realmente um alívio o que aconteceu com o pai, mas claro, elas devem, né, ser muito traumatizadas com tudo que elas viram, esse relacionamento do pai com a irmã e tudo que elas viam com o relacionamento com a mãe delas, né, com a Alyssa, também não deve ter sido fácil, então é por isso que elas não têm saudades nenhuma do pai, assim, não sentem falta e não falam dele também. E a Alyssa é uma mulher que com certeza ela sofre muito, né, até hoje, porque ela mesma
deve se julgar, deve se criticar, deve ter esse tormento de o tempo inteiro pensar que ela poderia não ter ficado com ele mais, ter chamado a polícia antes, ter separado antes, enfim, várias coisas. Mas, ao mesmo tempo, ela foi a única ali que tentou fazer alguma coisa, né? Chamou a polícia, primeiro, lá atrás, afastou a filhinha, né, bebê de casa, colocou para adoção, depois se separou dele, né, e depois chamou a polícia. Ela ainda foi uma pessoa que tentou fazer alguma coisa perto das outras pessoas que só passaram a mão na cabeça desse casal. Enfim, gente, é um caso, ele não é muito extenso, ele não tem tantos detalhes, como eu falei lá no começo, mas ele é incrivelmente irritante e incrivelmente triste, né? O jeito que ele acabou, não pela vida do Steven, que eu não sinto nada por ele ter perdido a vida, mas por ele ter estragado a vida de tantas pessoas. E é isso pro caso de hoje. Não se esqueçam, vídeos 2 vezes por semana no mês de maio. Ativem as notificações para não perder. O vídeo de quinta-feira passada, gente, vocês esqueceram de assistir. Então aqui, ó, tô lembrando vocês, vai olhar lá se você assistiu o vídeo da quinta-feira passada. Vão me seguir lá no Instagram, onde eu coloco coisas do meu dia a dia, da minha vida, não tem nada relacionado ao true crime, tá? Às vezes eu coloco alguns bastidores, algumas coisinhas aqui da montagem de cenário, enfim. Se vocês quiserem, vou esperar vocês por lá também, tá? Um beijão e a gente se vê de novo na terça-feira, às 19 horas. Fiquem bem.